Vamos lá. O objetivo desse canal é expor um pouco das minhas ideias. Embora pareçam muito malucas, às vezes eu sinto a necessidade de expor e encontrar outros malucos que exponham das mesmas ideias. Uma vez que no meu cotidiano eu não encontro outras pessoas com muita facilidade que partilham também das mesmas ideias ou vulgo loucuras. Mas a questão é, se você chegou até aqui, tenha paciência, ou pelo menos a empatia, talvez seja essa palavra, de seguir comigo até o finalzinho. Eu não sou uma pessoa que costuma dar muitas voltas, eu sou muito direta, né? E nem costumo estender muito um assunto por muito tempo para que ele se torne cansativo. Eu acredito não ser aí uma pessoa cansativa, mas eu venho trazendo, observando no meu dia a dia situações que me fazem pensar, por que não expor, por que não falar isso para outras pessoas, né? Eu leio, eu busco, eu assisto vídeos, muitos vídeos aqui no YouTube também, sobre filosofia, sobre história da religião, história que fale um pouco da nossa ancestralidade, que fale um pouco de teorias sobre a criação do universo, teorias sobre leis do universo. E quem estuda um pouquinho sobre isso, quem é um pouco, sei lá, metido ao ocultista, porque eu não chego a ser uma estudiosa para tal, entende que não é comum é meio solitário você se ver com essas questões, essas ideias e não ter como expor de alguma maneira. E a maneira que eu encontrei de talvez encontrar outras pessoas que comentem aqui para partilhar dessa mesma linha de pensamento foi o YouTube. Bem, vamos lá, direto ao assunto. Eu trabalho numa casa de repouso e lá eu lido com velhinhos que com certeza, né, é óbvio, passaram por muitas coisas, né, na vida, viveram ali seus erros, seus acertos, coisas ruins, coisas boas. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem velhinhos chatos, tem velhinhos que saíram da casinha por algum motivo, né? Às vezes foi um meio ali que a mente encontrou de fugir do caos, né? Se vê ali com a demência, com um Alzheimer, né? Eu acredito que tenha sido um meio ali que a mente encontrou de blindar, né? Tal sofrimento ali agora nesse estágio final da vida. E eis que me deparo agora com um senhor. Nessa casa eu faço atividades lúdicas, eu sou pedagoga e eu trabalho com atividades lúdicas. Porém, eu me coloquei à disposição da casa para caso faltasse alguma cuidadora, eu pudesse preencher ali, né? Até porque eu ganharia uma estrinha. Então, ok, eis que vou lá e faço meu trabalho, cuido deles, dou um banho, com total dedicação, amor e respeito, acima de tudo, respeito à história daquele ser. Eu consigo enxergar no olho de cada um a história, né, por trás daquilo ali. Errou, deve ter errado pra cacete, quem não? Acertou, deve ter acertado muito também, né? E se vê agora nessa linha tão tênue, né? Tão sofrida, agora nesse estágio de transição desta vida para outra, mas tão sofrida, tão no abandono, tão na solidão, que é essa palavra, na solidão, porque o idoso, mesmo em casa com os filhos ou numa casa de repouso, ele se vê muito na solidão. Então, assim, é uma coisa até para a gente pensar
atualmente, né, nos dias nossos, assim, ainda no vício da juventude, pensar na questão da solidão na velhice, né? Mas isso é um papo para outro vídeo. O que eu queria abordar nesse, né? Falei que não ia dar voltas e dei um pouquinho de voltas. O que eu queria abordar? Tem um idoso em específico, o senhor Severino, um idoso ali beirando seus 80 anos, não sei. Mas que ele chegou na casa vindo pela assistente social, porque ele está cortando a minha cabeça, porque ele estava num presídio cumprindo pena devido ao assassinato da sua esposa, né? Aumentaram um pouco a história, eu acredito que aumentaram um pouco a história, porque agora já viraram 2 esposas. Mas até então, quando eu entrei na casa, a informação que eu tive foi que ele assassinou uma esposa. E o que acontece? Eu me vejo tendo que cuidar dessa pessoa. Ele não tem uma perna, né? E aí você vê ali nos olhos muito sofrimento. É um olhar vago, é um olhar vazio, carregado de sofrimento, você percebe. Ele não tem mais, assim, ele é um pouco lúcido, mas ele já não responde mais, você não consegue desenvolver uma conversa com ele é muito agressivo também, né? Acredito devido à condição de saúde dele, que ainda não foi diagnosticada, de fato. Só deram, deve ser Alzheimer. Ok, deve ser Alzheimer. E aí você enxerga no semblante, ele tá sempre sisudo, fechado, e você tem que ter muito cuidado com o toque, né, na hora de dar banho, principalmente na região íntima, que não tem nada, não é ferida, não é machucada, nada. Mas eu percebo que, às vezes, quando é preciso lavar, né, ele não consegue se lavar sozinho. Se você não lava uma região íntima de um idoso, ele pode desenvolver uma ferida e fede bastante se deixar ali sujo. E aí eu peço licença, com licença, senhora, eu estou fazendo o meu trabalho. Vamos lá, eu preciso te deixar limpinho, ok? O senhor vai me ajudar? Ainda assim, com essa carga que ele tem, com esse passado que ele tem, eu procuro não entender como, eu estou cuidando de um assassino. Eu penso, eu estou cuidando de uma vida, de um ser humano que, infelizmente, ele mais acolheu a sombra dele do que conseguiu abraçar a luz. Então, ele teve essa opção na sua condição humana, ele optou por abraçar a sua condição treva, abraçar a sua sombra, e ele está sofrendo as consequências disso. Nada mais posso fazer, né? Do que adianta, igual eu vejo algumas pessoas fazer, brigar com ele, que já não tem mais a sanidade mental de uma pessoa normal, né? De uma pessoa assim como nós, ou quem estiver assistindo esse vídeo, ter ali, né, a compreensão. De que adianta, né? De que adianta eu chegar pra ele e falar, assassino, né? Ou, mas pra fazer isso você é bom, né? Ou tratar de qualquer jeito devido ao que ele fez. Não, eu penso que eu devo ter o respeito devido, entender que, e nada de, não vou pro céu, não. Eu percebo que é uma condição minha, é a minha humanidade que fala mais alto ali. Eu tenho que fazer o meu trabalho, que é o que eu falo para ele, falo, o senhor me ajuda, preciso da sua colaboração para eu fazer o meu trabalho, para eu deixar o senhor limpinho, para eu te dar o mínimo de dignidade. E por incrível que pareça, eu percebo que ele compreende. Porque eu vejo das outras cuidadoras, né, tipo, vamos lá, você vai lá no assassino, fica quieto.
Ah, que você não sei o quê. Julgando, apontando o dedo, né? Coisa que muito se fala, né? De só quem julga é Deus, né? Eu pouco acredito na versão bíblica das coisas, mas geralmente são pessoas que, né? Não vamos entrar nesse quesito de religioso, enfim. E eu, como eu já disse, eu procuro entender ele como um ser humano vivendo uma experiência aqui na Terra, né? Um fractal divino, vivendo uma experiência aqui na Terra, que por opção optou pela abraçar a sua sombra. Aí eu chego à seguinte reflexão: todos nós, em algum momento, somos sombrios. Eu lembro que o meu professor de filosofia, muitos anos atrás, na faculdade, ele falou a seguinte, trouxe a seguinte questão para nós. E isso eu trago até hoje. Todos nós somos capazes de matar. Não tô defendendo não, viu? Mas todos nós somos. Seja por amor, né? Seja no momento de raiva, seja para se defender. Todos nós somos. Ah, mas eu não mato nenhuma mosca. Não. Se vê numa situação que você se vê encurralado para ver se você não faz, né? Ou morre. Então, assim, não tô trazendo esse vídeo para falar, ah, coitadinho. Coitadinho, não. Ele fez uma opção, ele escolheu, né? Ele fez algo, uma atrocidade, algo com uma pessoa indefesa. Ele não teve o senso ali de juízo, o caráter suficiente para entender que aquela pessoa era vulnerável e que ele não deveria ali. Eu não sei o contexto da história, só me passaram, ele assassinou a esposa. Para se defender, certamente não tinha, né, ali o poder de defesa, e ele usou ali da força para poder, né, uma pessoa mais vulnerável cometer ali um crime. Mas o que eu sei é que ele veio já de um centro de detenção, e como ele caiu nessa fase mais debilitada da vida, ele ainda, provavelmente, ele ainda tá cumprindo pena, né, pela justiça, mas pela lei do universo, ele também ainda está cumprindo pena, dentro desse corpo, dentro dessa matéria. Uma vez que ele se encontra lá na casa de repouso, sem uma perna, sem, né, processar muito, e num estado de sofrimento que a gente vê no semblante. Cabe a mim fazer o meu trabalho, como eu falo sempre, e acredito que não julgar, né? Tanto se fala em julgamento, e acredito que não julgar, porque não tá na minha mão, né? O que tá na minha mão é o meu trabalho, é o meu trabalho de cuidar. E aí, a intenção desse vídeo é que outras pessoas comentem aqui e dêem o seu posicionamento, porque muitas vezes eu me vejo confusa e perdida nos meus próprios questionamentos, até onde vai a minha compaixão numa situação dessa, né? Até onde vai o meu humano, né? Até onde vai. E aí eu não consigo olhar nos olhos do Senhor, e eu acho que eu já falei o nome dele lá atrás, mas não é bom ficar repetindo, do Senhor, para descarregar nele uma fúria minha, ou descarregar nele um senso de justiça meu, né? Acho que não convém, mas eu procuro tratá-lo de maneira respeitosa, eu procuro tratá-lo de maneira com que ele se sinta gente, por que não? Um ser humano, por que não? Eu não sei o tanto que ele já refletiu de lá para cá, de anos atrás para cá, sobre isso, né? E o que eu já vi, né, e agora tocando no assunto mais espiritual, que o assassino, ele fica com uma marca, né, a áurea, ele fica com aquela marca que vai ficar ali por séculos acompanhando ele, até que ele consiga, dentro da consciência dele, se libertar disso, né? Então, assim, até será que ele
vai ter essa chance de se libertar? Será que ele vai se dar essa chance de se libertar na consciência dele, que ele foi humano e fraco em certo momento e acolheu a sombra dele e acabou fazendo algo atroz, né? Algo tão abominável? Será que ele vai se permitir? Essa é a minha reflexão. É isso que eu penso. Será que o Senhor, né, vai em algum momento se permitir se perdoar para poder libertar sua consciência, né? Porque falar, não vai pro céu. Esse aí quando eu morrer, eu escuto muito lá. Vai pro inferno, vai carteirinha pro inferno. Mas será que vai ele? Ou será que vai quem depositando tanto ódio? Acredito que pode ir junto, né? É outra reflexão que me faço. E aí, dentre tantas outras reflexões, eu não consigo, como eu disse no começo do vídeo, encontrar pessoas que tenham o mínimo, né, de senso crítico, assim como o meu, mesmo. Não que eu me sinta melhor do que ninguém, porque eu sou muito observadora, essa é a palavra. Eu gosto de observar. Mas infelizmente eu percebo, né, no meu dia a dia, pessoas que ainda não conseguem fazer essa leitura, né? Não conseguem ter essa ótica da vida, né? Essa ótica em outras pessoas. Eu poderia estar lidando ali com alguém que tivesse feito isso com um familiar meu. Como eu reagiria, né? Como eu reagiria? E aí entra a minha história, né? Aí que entra um pouquinho da minha história. Desculpa o barulho, gente. Em outro vídeo, né? Agora já se estendeu bastante, a minha casa começou a se movimentar. Em outro vídeo eu comento um pouco, dou continuidade. Então fica aí para as cenas dos próximos capítulos. Como eu consigo alencar essa história, né? Esse fato acontece comigo ali no meu cotidiano, com algo que eu vivi, né? Algo que marcou a minha vida, que veio da infância e me acompanhou durante o tempo. Ok? Gostou? Deixa um like, se inscreve pra gente continuar conversando, pra gente continuar batendo papo. Não sou especialista em nada, não sou psicanalista, não sou psicóloga, psiquiatra, nada. É só uma reflexão minha como ser humano, né? Os meus dilemas ali, o que eu tenho dificuldade de interpretar, ou às vezes o que eu interpreto, né? Então eu vou tentar sempre expor.